quarto, penúltimo, antes de passar a palavra, né? Olha essa frase do livro. Primeira coisa, quem se identifica com isso aqui, eu quero que comenta eu nos comentários. Olha isso aqui. A rotina de milhões de pessoas é trabalhar muitas horas, comer às pressas e dormir mal, com um celular ao lado da cama. A doença do tempo se infiltra na realidade cotidiana, ou seja, essas pessoas vivem de olho no relógio, estão sempre preocupadas com prazos e assoberbadas com uma lista imensa de demandas. Quem aí condiz com isso? Manda um eu aí. Se tiver alguém que não falar eu vou te falar. Que é isso, hein? Ó, o Adriano já mandou eu não. Aí sim, Adriano. Adriano tem que assumir aqui. Número 5. E aí eu passo para vocês. Se os palpites dos principais pesquisadores se confirmarem, talvez seja verdade que literalmente todos os transtornos ligados ao estilo de vida, cardio, obesidade, hipertensão, diabetes, etc., tenham se instalado no corpo mesmo décadas ou anos antes dos sintomas aparecerem. Então, por que isso é interessante? Cara, a gente sempre se preocupa com o imediato, né? Em tudo. Quando você ainda não tá com sintomas, você tá mais de boa. Mas, cara, você já pode estar desenhando claramente um problema que você vai ter daqui a 10 anos, assim, grave, né? E aí ele termina, ó. Essas raízes são o desequilíbrio causado em nível sutil pelo estresse cotidiano, que já consideramos praticamente natural, e a inflamação crônica tão escondida que poucas pessoas anotam. Pessoal, comentem aí se vier alguma coisa na sua cabeça, se você lembrou de algo que esteja mais ligado a esses 5 aí. Manda ver. Eu posso comentar muita coisa. Tem muita coisa sobre esses 5, porque eu vivi nos últimos 3 anos a transformação de talvez centenas de milhares de pessoas só por mudar esses pontos em específico, principalmente sobre a questão de parar de comer de 3 em 3 horas. Essa questão de ter o horário certo para comer, para dormir, essas paradas todas. E hoje, se você vai, por exemplo, isso aí vai até contra o senso comum, porque geralmente hoje, se você vai numa nutricionista, se você vai hoje num médico, geralmente os caras eles falam para você comer mais carboidrato, ou então eles falam para você não parar, por exemplo, de comer algumas coisas antes de comer depois do horário. Aí você vira pro cara e fala: eu tô querendo fazer jejum à noite. O cara fala: é besteira, é isso daí que você tá falando, não tem nada a ver. E eu mesmo acabei fazendo exames faz umas 2, 3 semanas e eu fui analisar com base no que eu aprendi com o meu expert, que ensina exatamente a medicina do estilo de vida. Por coincidência, eu tenho muitas pessoas próximas de mim também que têm projetos relacionados à medicina do estilo de vida. Então, eu escuto falar sobre jejum, sobre essa parada de comer pouco carboidrato, sobre essa série de outras coisas que vão contra o que a medicina tradicional prega, mas também funciona, às vezes funciona muito melhor, porque consegue ajustar a saúde ao invés de tratar a doença. E a partir disso, você faz até uma análise de exame de sangue diferente. Então, até umas dicas que eu não vi no livro também, mas sobre nível de insulina do sangue, que é uma coisa que o meu expert ele fala muito, e que são exames que a gente não faz, que dão uma prévia daquilo que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela faz um exame e ela tem lá a glicemia baixa, e a insulina dela está acima de 5. Quando a insulina está acima de 5, isso mostra que o corpo está num nível de inflamação alto, e isso quer dizer que o teu pâncreas está funcionando mais do que ele deveria. E pelo pâncreas estar funcionando mais do que ele deveria, o teu corpo está se preparando para ter diabetes. Olha que loucura. 10 anos antes, o teu pâncreas ele começa a funcionar mais do que ele deveria, e aí o teu nível de insulina ele sobe acima de 5 por comer coisas erradas e por comer em horas erradas também. E depois de 10 anos você vai ser diagnosticado com diabetes pela medicina tradicional. Só que se você olha para os teus exames de sangue, faz esse exame de insulina especificamente, você consegue entender que está rolando ali resistência à insulina, que vai vir a se tornar diabetes em até 10 anos.
Então, quando você analisa os seus exames de sangue da forma com que até o livro ensina, né? Só que ele não fala exatamente os marcadores sanguíneos, você consegue prever doenças. Então, existem diversas doenças que você pode prever olhando para os exames de sangue. Depois, até se quiserem, eu posso trazer meu expert para dar um treinamento na família Big Brother. Ele vai adorar aqui. Ele vai dar até um sobre alimentação à luz da espiritualidade, uma parada que também tem muito a ver, porque isso que o Dr. Zular, nem sei como que fala o primeiro nome dele, Sular, né? Surras, sei lá. Surras. Ele fala no livro, é algo que já é falado pela espiritualidade também há muito tempo, só que hoje vem sendo estudado pela ciência também, que é um ponto que também é um ponto a se falar. Então, principalmente esse ponto 5, esses palpites já foram confirmados. Olha que legal. Chama de Jorge. Esses pontos já foram confirmados pela ciência. E existem diversos artigos científicos. Eu posso confirmar aqui porque eu fiz cópia pra caramba desse assunto também. Então, tem, por exemplo, tem uma doutora, que é a doutora Sarah Halber, que é uma pesquisadora dos Estados Unidos, que tem até um centro de medicina alternativa nos Estados Unidos, que ela fez um estudo narrativo da evidência de reversão de diabetes, em que ela falava sobre mudança do estilo de vida alimentar, em que ela catalogou, ela não disse que existiam, não, ela catalogou 99 artigos de 1980 até 2019 que falavam sobre reversão, remissão ou cura de diabetes usando mudança do estilo de vida. Então, ela não só mostrou que aquilo existia, mas também ela revisou e catalogou. Olha que loucura. Então, tem muitos artigos científicos que provam que essa parada é real. E falar sobre isso é algo que eu não via como possibilidade se não fossem essas pessoas que estão fazendo isso. Então, o Jorge, vou colocar aqui, o Denis colocou, o cara que escreveu o livro, ele é uma das pessoas que são precursores em trazer essa mensagem. Existem outros nos Estados Unidos também. A doutora Sarah Halberg é uma dessas, que infelizmente faleceu por câncer de pulmão ano passado. Ela fazia uma pesquisa, mas era uma das pessoas que eram precursoras disso. O Jason Feng e uma série de outros pesquisadores. Então, olhar para isso como empreendedor vai fazer com que a gente consiga viver mais, ter qualidade de vida e conseguir chegar onde a gente quer chegar, sem perder saúde também. Então, é muito massa. E isso que é legal, assim, que eu me identifiquei muito, né? Porque eu falei brincando no começo da live que eu me identifiquei com alguns padrões, porque eu fui forçado a começar essas rotinas, por exemplo, de dormir mais cedo, para acordar mais cedo também, e de não comer tão tarde, porque eu tive problema de refluxo. Inclusive, eu fiquei sem voz. Eles cogitaram várias coisas, mas eles cogitaram também que uma das possibilidades foi o ácido do refluxo, porque eu comia muito tarde. Então, comer tarde pode ser, às vezes, até uma comida mais leve, mesmo sendo leve, não é bom, né? Então, comer tarde vai te prejudicar de alguma forma. Então, por isso que é importante comer mais cedo. E trazendo para essa questão do empreendedorismo também, a gente acha que, pô, vou trabalhar lá 12 horas, 14 horas direto e tá tudo bem, depois eu reponho isso quando eu ficar rico. E eu acho que não precisa disso, né? A gente que tá, acho que todos aqui nessa call aqui tem mais tempo nessa jornada, a gente vê que não precisou disso, né? Não precisa você trabalhar 14, às vezes você desempenha mais nas 8 horas ou nas horas que você vai atuar ali no dia, do que você sair fazendo 12 horas, 13 horas e sacrificar várias coisas, né? Então, sacrificar sua saúde, sacrificar, às vezes, seu casamento, sacrificar seu relacionamento com outras pessoas, porque você ficou ali querendo fazer tudo na mesma hora, tudo no mesmo tempo, né? Porque a ansiedade, ela traz muito isso pra gente. Então, a gente fica com o celular, aí deixa eu ver o WhatsApp, deixa eu resolver um probleminha aqui. Então, hoje eu desligo. Tipo, eu nem abro o WhatsApp de noite e eu só abro minha série, mas eu coloco aquele iPhone no modo que tira a cor azul, né? Para não ter a cor azul também, da luz azul, porque ela afeta a gente. Para poder dormir, não consigo assistir nenhum episódio, já durmo, já acordo super bem. E aí já é o que ele fala também, você passa a acordar, seu corpo fica tão certinho que você passa a acordar sem o despertador, né? Você acorda assim naturalmente, 6 horas, 5 horas, às vezes 4h30, mas aí não é tão bom, né? Acordar 4h30 já não é tão legal.
Tá, a minha observação vai ser antes disso ainda. O livro, ele o tempo inteiro traz depoimentos, vocês perceberam isso? É Depoimento verdade. um atrás do outro. Tal, Uhum. fulano, minha cliente, minha paciente, não sei o que, emagreceu, ganhou. O Sim. tempo inteiro depoimento um atrás do outro. E o doido é que depois que eu li esse livro, a gente fala mais pra frente, mas eu troquei todas as luzes, pelo menos do quarto e da sala, pra amarela, justamente pra evitar a luz azul. Sim. E, cara, a maioria das pessoas, acho que grande parte das pessoas que estão aqui hoje, vive nessa rotina frenética de você acordar cansado, aí você se entope de café, aí chega no meio-dia, você almoça, daí talvez você dorma um pouquinho, e de tarde você toma mais café, daí chega de noite, o café que você tomou durante o dia faz efeito, você não consegue dormir na hora de dormir, vai dormir tarde, no outro dia, o mesmo ciclo, tudo de novo. Então as pessoas vivem nesse ciclo, e pra mim foi revelador ler esse livro, bizarro, bizarro, bizarro. Não vou me estender muito aqui nesse início, né, mas a gente fala disso mais pra frente. Boa. Tá. Uma coisa que eu quero acrescentar também é que, desde o início do livro, ele fala, né, sobre o quanto as nossas expressões genéticas têm a ver com o que a gente colhe hoje, né? Como é, por exemplo, o caso de inflamação. Então, o quanto isso foi plantado lá atrás, que a gente está colhendo hoje essa insulina elevada ou esse processo inflamatório sem a gente nem perceber. E o quanto a cultura da sociedade está voltada para essa alimentação, esse estilo de vida mais inflamado mesmo, o quanto isso é cultural, né? O quanto a gente tem hoje indícios de casos de obesidade, de diabetes, o quanto as síndromes metabólicas, que são essas doenças relacionadas ao estilo de vida, estão afetando a sociedade, né? Então, eu acho que isso é um alarme que está acontecendo na sociedade e a gente não para perceber até que a gente se depara com um estudo, uma informação dessa, né? Então, acho que é interessante ressaltar isso também. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.